saúde mental, né, numa visão espiritual. Nós temos que ter essa saúde, temos que buscar essa saúde mental, além da nossa saúde, do nosso corpo físico, que é indispensável para nós. Temos que nos preocupar como estamos cuidando dos nossos pensamentos, da nossa mente. Eu e você, quando alimentamos o corpo físico, se cometermos excessos, se comermos de forma desequilibrada, nós temos ali, boa tarde Rubem, boa tarde Claudinha, o efeito daquilo representado no nosso corpo físico, né? Tem uma gordurinha ali, engordei um pouquinho ali, já uma dor no joelho, uma dor nas costas, tudo por conta desse acréscimo de peso. Agora imagine você que a sua mente, você também o alimenta diariamente, constantemente, e aí ela passa por momentos difíceis por conta dessa oferta que eu e você estamos fazendo a ela. Então, se eu não parar um pouco e prestar atenção em como eu ando alimentando a minha mente, quais as informações eu estou entregando para ela, eu coloco ela numa situação de doença, de um sobrepeso, vamos colocar assim, de uma condição onde ela não se suporta mais, porque eu estou assimilando cada vez mais aquela mesma informação, boa tarde Ederson, aquela mesma informação, e isso está deixando ela atordoada, confusa, sem uma perspectiva positiva, sem um olhar de ternura em relação à vida, né? E onde a gente busca essas informações? Onde está esse alimento, Kleber, que você está falando? Como que isso acontece, né? Bom, isso acontece de muito cedo na nossa existência, né? Quando a gente começa a entender o mundo físico, quando a gente nasce e começa a compreender alguma coisa, nós já estamos ali gravando esses arquivos em nossa mente, né? As crenças e os valores ali que os pais irão transmitir para nós nesse momento são aí as bases do futuro da nossa vida aqui na matéria. Então eles vão ensinar princípios de honestidade, de verdade, né? De conduta moral, conduta social, né? O respeito e tudo mais aquilo que a gente já viveu, tudo isso. E aí isso nos prepara para a vida lá fora, no mundo lá fora. Mas aí quando atingimos uma certa idade, nós mesmos começamos a selecionar esse alimento que a gente vai dar para os nossos pensamentos. A gente começa a ter ali o discernimento do que eu quero e não quero, e aí que a gente acaba muitas vezes, Arte Telmo, boa tarde, a gente acaba muitas vezes escolhendo de uma forma equivocada, olhando pontos de vistas que não são os nossos de forma equivocada, e isso trazendo problemas para mim e para você dentro aí da nossa vida, dentro da nossa estrutura social, da nossa estrutura familiar, né? Por exemplo, né? Quando a gente que já passou dos 40, a gente era de uma época onde assistir novela em casa, à noite, com a família, era algo quase que obrigatório. A mãe, como sempre, controlava ali o controle nesse período, e nós assistíamos essas novelas. E aí o que se passava nessa novela eram, claro, uma ficção, né? Mas o que se passava ali eram situações do dia a dia, como existem na nossa vida, onde a gente via muitas coisas que hoje em dia são inalcançáveis para nós. Por exemplo, eu gosto sempre de citar esse exemplo nas aulas que eu ofereço. A gente assistindo lá na televisão a novela, a pessoa chega em casa depois de um dia de trabalho e a casa está em perfeita ordem, o cachorro não solta pelo, o cachorro não pula no sofá, o filho está quietinho, estudando, né, disciplinado ali, o marido está sentado na sala, por exemplo, se a mulher chegou, está ali tomando um refresco, uma bebida que seja, e é tudo certo, tudo perfeito, nada está quebrado, não tem uma parede manchada, não tem uma luz queimada, não tem algo a se consertar. Aí quando a gente está olhando aquilo, nosso cérebro faz o quê? Ele identifica aquilo como algo necessário, como algo que eu preciso ter na minha vida. Só que quando a gente tem pouca idade e vê isso, a gente fala, é isso que eu quero. Só que quando a gente se torna adulto, a gente vê que aquilo nunca vai acontecer, não vai chegar, porque aquilo não é verdade, aquilo é impossível de acontecer. Para quem tem cachorro, por exemplo, eu tenho 2, você não controla onde o cachorro vai, em que lugar ele vai. Ele faz por conta dele. A casa, pela rotina que nós temos, é impossível, né? Para nós que estamos, vamos dizer assim, na condição mais baixa da sociedade, né? Somos todos iguais, nós temos que fazer muitas coisas. Então,
Eu não tenho recursos para ter pessoas trocando lâmpada, trocando uma porta, pintando uma parede. Muitas vezes nós temos que fazer isso e nós não temos esse tempo hábil. Enfim, e aí a gente chega à frustração, porque o cérebro registrou aquela informação, quando ele viu na televisão, como uma perfeição. Mas lá na frente, eu e você nos sentiremos frustrados porque absorvemos essa informação, esse conteúdo, e achamos que a vida tinha que ser daquela forma. Lembra da família Doriana, né, que muita gente ouviu isso? Aquela família que de manhã tudo é perfeição, é equilíbrio, é harmonia. Quem não é pai, quem não é mãe, né, talvez ainda não entenda isso, mas para quem já é, sabe que quando o filho vai para a escola no período da manhã, o meu já passou dessa fase, a casa de manhã é uma loucura, não tem como ter café Doriana de manhã em casa, porque filho toma banho, filho pega material, filho faz isso e faz lanche e serve o café e aquela correria e o moleque demora para sair do banho, enfim, não existe aquilo, não tem essa realidade para nós. Mas, repetindo, nós compramos isso como verdade, boa tarde Bárbara, lá no passado, na nossa formação inicial, e hoje o cérebro usa essa referência, esse ponto de referência em relação às coisas da vida no agora. E aí a gente entra em conflito pessoal. Então aquela informação que eu coloquei lá atrás, hoje é o que me leva a algumas dores na vida, né? Por exemplo, né? Quem aí não ouviu durante a adolescência, durante o início da vida adulta, olha, estuda, temos que estudar, né? Faz uma faculdade, tem que fazer, não estou dizendo que não é para fazer isso, boa tarde, Kátia. E certamente se você fizer tudo isso, você vai ter um salário muito bom, assim, para ter tudo o que você quer e vai ter uma vida feliz e tranquila. Aí você acredita naquela verdade, naquela informação, comprou aquilo para você, e aí você termina o ensino médio, faz a sua faculdade, boa tarde, Roberto, e aí você vai para o mercado profissional, né? É tão rápido assim se colocar no mercado profissional e depois ainda ganhar esse salário tão grande assim como te prometeram? E da forma como falaram, parecia que era muito fácil, muito simples. E aí quando você ingressa no primeiro trabalho ali, você vê que não é nada daquilo. Que tudo aquilo que te falaram é, na verdade, algo completamente oposto daquilo. E aí começam as frustrações, começam a cobrança, né? A autopunição, o desespero, porque cadê aquele dinheiro todo que eu ia ganhar, aquele sossego, aquela tranquilidade toda que eu ia ganhar? A nossa geração, né, aqueles que passaram dos 40, viveu muito essa informação de que, ó, faz isso e vai dar tudo certo. Só que nós já podemos observar, os amigos que temos na nossa vida particular, que muitos fizeram isso e não tiveram o êxito, o resultado esperado. E são pessoas que trabalham muito, pessoas que se dedicam muito, que não tiveram todo esse avanço, todo esse sucesso, como era colocado e vendido para nós, como uma informação verdadeira, que não tinha como dar errado, né? E aí se gera a frustração. Boa tarde, Edna. Então, todos esses pontos que a gente compra como verdade, quando a gente absorve um conhecimento mostrado a nós, tendem, se a gente não for bem sucedido naquilo, a gerar autopunição, a um desespero, né? A processos depressivos, porque todo mundo faz isso, todo mundo falou isso para mim, mas não aconteceu, acontece para as outras pessoas, não acontece para mim, e aí nós vamos adoecendo mentalmente, a gente vai perdendo ali a paz mental, porque a gente não consegue chegar num lugar onde a gente estabeleceu por um ponto de referência do passado, tá? Então, agora na atualidade, né, vamos colocar aí de uns 10, 15 anos para cá, mais ou menos, com o incremento das redes sociais e demais situações que nós temos, essa oferta de informação, ela avançou e cresceu a um nível inimaginário, né? Então hoje a juventude, nós também nesse papel, estamos o tempo todo, né? Boa tarde, Alia, o tempo todo absorvendo informação pelas redes sociais, pelos vídeos, pelas fotos, pelos textos, comprando verdades, sem julgamento, sem distinção, e aí comparando com a nossa vida, e nessa comparação que nós fazemos com a vida, nós entramos em situações de desespero. Porque como que eu, com mais de 40 anos, não viajei para alguns países no mundo? Como que eu, com mais de 40 anos,
não consigo ter o iPhone do último modelo. Isso não pode ser assim. Boa tarde, Rô. Então nós temos que ter essa análise, né? Hoje nós, na vida adulta, de não permitir que isso se torne uma verdade só porque eu assisti, só porque alguém falou, só porque o Kleber falou aqui para vocês. Você tem que ter o filtro, você tem que ter a reflexão sobre essas coisas, né? Por exemplo, uma coisa que é muito forte hoje em dia, né? O culto ao corpo, né? Então você vê pessoas, né, nas redes sociais aqui com belos corpos, né? E aí você olha para você, tá daquele jeito, né? Aí você fala, puxa, esse cara aqui está dizendo que se eu frequentar a academia, se eu comer melhor, eu vou chegar nesse mesmo corpo que ele está. Você deve, de fato, frequentar a academia e comer bem, né? Mas chegar naquele corpo requer passos, né, que ele não comenta, que ele não fala, que ele não diz ali nos vídeos. E aí você não consegue chegar naquela mesma condição e você se sente aí um derrotado, um fracassado. Boa tarde, Didinha. Então, precisamos pensar bem, né, quando olhamos as coisas pela rede social, a informação que recebemos, né? Porque nesse caso do corpo que eu citei, ali pode ter procedimento estético, né, que é caro, pode ter recursos, né, hormonais, que também é caro e perigoso para a sua saúde, para a sua vida. Essa pessoa muitas vezes vive somente em cima disso, não tem como, ela vive em cima dessa função de cultuar o corpo, ganha vida com isso, tem ali a sua vida toda destinada àquilo. Quando nós trabalhamos, cuidamos da casa, do filho, e ainda nesse tempinho que sobra a gente vai, né, cuidar ali um pouco do corpo, mas esperando um resultado igual daquele do cara que nós vimos no vídeo. Então, e aí a gente não consegue, se frustra, né, porque a gente não tem nem tempo hábil para isso, e aí entramos em conflito mental, né? Em um conflito de que, puxa, eu sou um frustrado, tá vendo? Eu não consigo nada, nada vem fácil para mim, tudo tem que ser suado, tudo tem que ser isso, tem que ser aquilo e tal. E a gente entra nessa problemática pessoal, né? Desse alimento que a gente ofereceu para o nosso pensamento, para o nosso cérebro, tá? Não esqueçam de curtir a live, é muito importante isso, tá? Dedinho na tela. Hoje à noite, às 20h30, eu estou de volta, uma live hoje à noite, e eu vou falar sobre eu venci o mundo, tá? Uma frase aí que Jesus disse, que a gente vai meditar e refletir sobre isso. Então eu te convido a estar aqui às 20h30 comigo, tá bom? Bom, eu falei aqui do culto ao corpo, né? Dessa situação toda. Por exemplo, quando a gente também se coloca a assistir um filme, né? Uma situação... Eu vou falar especificamente de algo que eu sei que para muita gente é uma coisa que as pessoas têm como hábito, né? Cada um sabe o que aquilo pode causar de dor ou não. Vou falar das experiências que eu tenho pessoais em relação a isso, tá? Não se ofenda com o comentário, por favor. Por exemplo, os apps de séries, né? Que passam ali, tem os seriados e tal. Eu sou uma pessoa que não consumo esse tipo de conteúdo. Por quê? Eu vou explicar o meu ponto de vista, vocês podem pensar da forma como quiserem, tá bom? Você vai lá em uma série qualquer, tem lá 30 temporadas, sei lá quantos episódios cada uma, e aquilo cria um fator de ansiedade, aquilo cria um laço, uma prisão entre você e aquilo, que você acaba desperdiçando o tempo da sua vida, que você poderia se dedicar a outras coisas, a ficar ligado àquilo. Porque eles deram o controle para você de como assistir, de intensidade assistir, de quanto tempo permanecer assistindo. E em função disso, as pessoas estão procrastinando a vida toda. Você pode fazer a experiência, faça essa experiência porque eu já fiz comigo, tá? Você está fazendo as coisas da casa, você está ali ajudando, né, ou fazendo as coisas da casa com a sua companheira, o seu companheiro, e aí você pega o celular e vai ali ver o WhatsApp, não vamos nem falar de outras coisas, tá? Você vai ver o WhatsApp, você já senta. Você senta e fica ali, como eu lido muito com o WhatsApp, você fica ali, né, falando, conversando, explicando, respondendo, rindo, interagindo, e você esquece daquilo que você tinha que fazer. Ou se você pegar o celular para assistir uma série que você está assistindo, aquilo paralisa também a sua vida. Aí aquele tempo que você tinha destinado a fazer uma meditação, a ler um livro, que é algo que eu gosto muito, você deixa de lado, porque o celular é mais importante, ele é mais interessante, tá?
Então, nós temos que nos educar em relação a isso, senão ele vai dominar a gente completamente, já dominou completamente, né? Você não encontra uma pessoa hoje em lugar nenhum sem um celular na mão, né? Nós já podemos dizer que somos ciborgues, né? Pelo menos a nossa mão, a palma da nossa mão, é um aparelho ciborgue que está ali ligado com a gente 24 horas por dia. Pense, a gente dorme do lado do celular. A gente acorda, a primeira coisa que faz é abrir a tela do celular, né? Então, isso levou a gente a, vamos dizer assim, a um lado de a gente perder a noção, né, e a medição da vida que está em torno da gente. Então nós temos que ser mais seletivos. Já que a gente não vai conseguir ficar sem, é uma ilusão, a gente não vai conseguir se doutrinar em relação a isso, também é outra ilusão. Por mais que a gente lute, ele já virou algo assim, como você não me respondeu? Como você não respondeu a minha pergunta? Né? Então, é uma coisa que já virou um compromisso. Nós não vamos conseguir tão facilmente se libertar dele. Então, quando você entrar numa rede social, quando você entrar em um grupo, por exemplo, procure situações que façam com que você se desenvolva espiritualmente, com que você cresça espiritualmente, ou o controle das suas emoções, do seu lado emocional, o autoconhecimento. Porque isso agrega valores positivos. Então eu estou dando um bom alimento para minha mente, para os meus pensamentos. E ele vai ver ali questões sobre mudanças, sobre positividade, sobre espiritualidade, que é o que eu me proponho a fazer aqui, trazer esse tipo de conteúdo. Então, quando a gente seleciona o conhecimento que a gente está absorvendo pelas redes sociais, pelo celular que está na nossa mão o tempo todo, eu estou me alimentando de informação melhor, tá? Eu me lembro que, eu não lembro precisamente, mas 99, acho que 2000, acho que nós não tínhamos ainda o smartphone como uma coisa assim muito comum, né? Eu trabalhei na minha vida, né, como CLT, muitos anos como vendedor, né? Trabalhava na área comercial. E eu me lembro de chegar em casa na sexta-feira à noite, desligar o celular, colocar em cima da geladeira e só pegá-lo na segunda-feira de manhã para voltar para o trabalho, né? Então se percebe como isso mudou radicalmente. Hoje o celular é a extensão do nosso corpo, é a nossa parte ciborgue que a gente já tem no corpo. Então, nele está tudo quanto é necessidade, quanto é desejos que a gente tem que adquirir, né? O pessoal do marketing dessa área é muito habilidoso nisso, né? Eles levam a informação de uma forma a nós que a gente se sente quando vê alguma coisa assim, fala, eu preciso ter isso na minha vida, como eu não vou ter isso, né? Como que eu não vou realizar algo assim? Eu preciso disso, é fundamental para mim. Como assim eu não vou viajar, né, nas minhas férias? Não, tem que viajar, isso faz parte da vida, né? E só que a realidade de muitas pessoas não é assim, né? Eu aqui na minha casa, por exemplo, na minha família, né, nós somos 3 irmãos, né? Eu sou um dos 3, obviamente, né? Tem o pai e a mãe. Quando a gente era jovem, quando todo mundo era solteiro, nós nunca viajávamos no final do ano ou nas férias do meu pai, do trabalho do meu pai, porque é algo que custava muito caro naquela época, né? Meu pai não tinha essa condição de levar, não que ele não quisesse, mas não tinha condição de levar todo mundo, porque o custo para isso era muito caro, né? E crescemos todo mundo bem, ninguém ficou com sequela em relação a isso. Agora, hoje, parece que é uma obrigação. O filho já vem esperando para onde a gente vai nas férias do final do ano, né? Então, percebe que avançou, cresceu, não que viajar seja um problema, adoro viajar, tá? As necessidades foram aumentando e a percepção da juventude foi crescendo e eles estão cada vez mais exigentes naquilo que querem, como querem, né? E não tem a certeza de que aquilo vai acontecer. Não há como você ter precisão de como será a sua vida no futuro. Se você vai comprar um carro importado, se você vai ter celular sempre do último modelo, se você vai ter sempre o notebook do último modelo, enfim, não tem essa certeza absoluta. Não há como ter isso, né, na vida que a gente vive. Então, eu quero chamar a atenção de todos aqui hoje para isso, para esse olhar frente às informações que nos são, né, oferecidas, né? Tem uma pessoa que eu gosto de assistir os vídeos dele, que é o Clóvis de Barros. Quem não conhece, procure por ele, né? Ele tem um vídeo contando uma história, né? E é a pura verdade, eu não vou lembrar as palavras exatas dele aqui, mas ele disse, se a gente for numa livraria qualquer de um shopping onde era o aeroporto, você vai ver livros ali naquelas bancas que ficam ali,
Tem lições para tudo, lições para uma vida melhor, lições para o sucesso, como ficar rico em tantos dias, 5 passos para isso, 10 passos para aquilo, 15 passos para isso. Parece que é muito fácil. Aí você vai ali, você compra aquele livro, vai para tua casa e lê aquilo e fica esperando no outro dia alguma coisa acontecer. E as coisas não acontecem assim. Só que eu já comprei o livro, comprei a ideia e fico agora esperando esse grande momento chegar. E se aquilo não tiver traçado para a sua vida, agora falando uma visão espiritual, se o seu espírito encarnado não veio para viver um lugar de destaque, uma posição de destaque, você não viverá aquilo, porque aquilo não compreende a sua vida nesse momento como caminho espiritual. Então, vem a frustração, vem ali o desejo de essa vida não está boa para mim, essa vida não é a vida que eu quero, né? Está tudo errado. Eu também fui incompetente nessa área, não me esforcei o tanto que eu deveria me esforçar nesse ponto. Outra frase que eu não, vou falar a real, não suporto ouvir, você tem que matar um leão por dia, eu não estou a fim de matar ninguém. Eu estou a fim de viver, né, a vida, não estou a fim de ser melhor que o outro, de competir com o outro. Eu só quero viver a vida, só isso. Sem ter que disputar com o meu colega de trabalho, disputar o ambiente que eu estou frequentando. Acho que a gente precisa parar com essa situação, né, de tentar a todo momento ser melhor do que o outro, de crescer além do outro, né? Por quê? Informação comprada na nossa formação. Não, só é bom, o cara que é bom é o cara que chega a um cargo de gerência, de diretoria. Esse é o cara bom, né? O pessoal que está abaixo ali, na produção, né, ou departamento comercial, departamento administrativo, não, esses aí não são bons. O cara que chegou no topo é o que é o cara bom. E não é assim, nós sabemos disso. Se a gente pegar uma empresa, eu trabalhei em algumas empresas já na minha vida, nós temos lá um diretor, um gerente disso, um gerente daquilo. Então são poucas vagas para uma população, um quadro de trabalhadores enorme. Então, se tiver pessoas ali, naqueles trabalhadores, almejando aquilo, a chance é muito pequena, né? E sabemos aí dos caminhos, vamos colocar assim, tempestuosos que nós temos que fazer para chegar a uma posição dessa. Não é através, muitas vezes, da moralidade que se chega nessas situações, nesse cargo desejado, tá? Então a gente precisa reavaliar o nosso conceito de vida, reavaliar a nossa necessidade de viver as coisas como vivemos, para que a gente possa viver em paz com o que a gente tem da forma que temos. Se a gente não entrar dentro dessa linha de pensamento, a vida será sofrimento para nós em tempo integral. Quando nós lemos as obras espirituais, os livros espirituais, é onde eles vão explicando o motivo da reencarnação, por que encarnamos, por que estamos aqui, por que eu vivo isso, por que se vive aquilo, por que da necessidade, da dificuldade, e por aí vai. Você começa a olhar essas coisas e começa a entrar em harmonia com você, porque você sabe que está vivendo o que é preciso para você, não mais do que isso. Você vive aquilo que, de fato, vai ser bom para o seu espírito. Foi como colocar aqui, só se leva daqui para o mundo espiritual o conhecimento, né? Não tem gaveta, você não vai levar nada dentro da gaveta, no caixão com você para o outro mundo, absolutamente nada. Então, o recado de hoje, assim, dando uma resumida toda, filtre aquilo que você está comprando como verdade, aquilo que você está absorvendo de conhecimento, né, de informação, através de um mecanismo, de um dispositivo que está conosco 24 horas por dia, que é o celular. Se a gente entrar, então, no âmbito do relacionamento, né, por exemplo, um casal, né, todo mundo queria aí o príncipe encantado, né, aquela imagem do casamento, de como é o casamento, de como é a vida a dois, né, criou-se ali no imaginário de todas as pessoas esses momentos, né, essa coisa toda. Por quê? Víamos isso em televisão, ou agora mais recente, a molecada de agora vê através dos vídeos, das redes sociais, que, né, o casal perfeito é daquela forma ali. Aí quando o camarada casa, eu já sou casado há 26 anos, você vê que nada daquilo que você pensou, daquilo que você acreditava, acontece de fato, né? É um aprendizado um dia após o outro que você tem na convivência com outra pessoa, na convivência do relacionamento com aquela pessoa. E tem que ser assim mesmo, não estou me queixando nesse sentido, tá? Mas era um sonho
que vira uma frustração nos primeiros momentos, nos primeiros meses do casamento, porque nada daquilo é real. E aí a gente começa a autopunição, né? Começa a pensar assim, puxa, onde que eu errei? Né? Por que eu errei tanto nesse sentido? Né? Eu devia ter escolhido outra pessoa, devia ter esperado mais, devia ter esperado eu me estabelecer financeiramente e aí sim partir para um relacionamento. Se você esperar se estabelecer financeiramente para casar, você nunca casa. Ou esperar se estabelecer financeiramente para ter um filho, você também nunca terá um filho. Então, não há como ter essa certeza absoluta das coisas, ou que aquele todo imaginário que você viu num filme ou num vídeo vai acontecer na sua vida. A individualidade entra muito nessa questão. Cada pessoa age de uma forma e responde de uma forma diferente frente às situações do mundo, frente às coisas do mundo como elas são. Só que a gente está preso naquele alimento que eu dei para minha mente lá atrás, para aquele pensamento que eu comprei como verdade, e ela sofre, ela padece, ela fica, se martirizando ali, se torturando, porque ainda não venci, porque ainda não realizei, porque ainda não conquistei. Né? Então, e se você olhar todas essas coisas que a gente está falando aqui, são coisas que envolvem a área material. E sabemos aqui pela ênfase do meu canal, aqui do que nós falamos, nós estamos aqui para trabalhar as questões do espírito, não as questões materiais. Mas colocamos aí todo o nosso foco e a nossa energia dentro dessas necessidades e aí nos perdemos completamente. E aí entramos em processos negativos, processos dolorosos, né, processos de abandono completo, porque a gente já pensa assim, mais uma coisa que eu vou fazer que vai dar errado, né? Já estou sentindo. Né? Porque você não vê aquela facilidade com que foi colocado para você, a pessoa vem para você e fala assim, faz isso que você vai alcançar tal coisa. Né? Esses são os passos aqui. E aí você, como quer buscar as coisas, vai lá e repete os mesmos passos e não dá certo. Por que não deu certo? Porque era para dar certo para aquela pessoa, não era para dar certo para você, né? A individualidade, né? O que cada um veio viver aqui. E aí, só que você não tem essa reflexão, esse pensamento, e acaba entrando em frustração, acaba entrando em autopunição. Você diz a você mesmo assim, nossa, como eu sou, né? Atrapalhado, como eu sou um fracassado na vida, porque aquilo ali que é felicidade, né? Eu gosto muito do Sadhguru, que ele tem um vídeo dele, um corte de um vídeo dele, onde ele diz que se a felicidade estiver na mão de alguma coisa ou de alguém, significa que eu sou um refém daquela pessoa. Significa que eu só sou feliz com aquela situação. Então eu não domino a felicidade dentro de mim ainda. Eu tenho que estar feliz com a minha própria existência, com a minha própria companhia. Se eu alcançar isso e você alcançar isso, o mundo à nossa volta não interfere mais nas minhas energias e como eu vivo a minha vida. Então nós temos que olhar para isso sim, porque foram felicidades colocadas para nós, né, imputadas ali para nós como a certeza, né, de uma vida feliz, de um momento feliz, mas que nós sabemos que são, na maioria das vezes, só serve para aquela pessoa que gravou aquele conteúdo. Né? Por exemplo, o conhecimento que Chico Xavier teve durante a vida dele aqui na matéria é o conhecimento, um caminho útil e que funciona para ele, somente para aquele espírito. Ele sabe o caminho, a rua, os caminhos que ele percorreu para chegar naquilo. E só funciona para ele. O meu, o seu, a gente vai ter que construir isso, e só serve para a nossa individualidade. Então não adianta eu falar que, pessoal, lê esse livro, lê esse, ou lê aquele, lê esse aqui, estuda isso, assiste esse vídeo, que você vai conseguir chegar numa situação assim, numa posição assim. Sinto, mas isso não acontece assim. Você vai ir juntando os caquinhos de informação e construindo a sua própria realidade. E nós temos que fazer isso também em relação às coisas da vida material. Será que aquilo ali é uma realidade para mim? Será que viver, como eu disse lá do corpo, será que aquele corpo ali é uma realidade para mim? Eu saio de casa às 7 horas da manhã para trabalhar, chego em casa às 8, 6 horas, dependendo de onde você mora. Se você morar em São Paulo, é certamente 7 da manhã e 8 da noite. Chego 8 da noite em casa, aí eu tenho janta para fazer, eu tenho que catar as coisas do caminho, guardar as coisas, lavar a louça, eu vou dormir meia-noite. Que tempo você vai ter para cuidar do corpo? Né? Então, temos que fazer essa avaliação, temos que ter esse discernimento. Uma coisa também que eu ouvi uma vez, que faz todo sentido, né? A gente quer
comprar uma casa. A gente tem uma casa. Aí você vive bem nessa casa, você dá conta dessa casa, mas você acha que precisa de uma maior, né? Não sei onde é que você vai com uma casa tão grande assim, mas você precisa de uma maior, quer comprar, porque sucesso é uma casa grande. Aí você vai lá e faz uma compra uma casa maior ainda que a que você já tinha, só que não aumentou o seu orçamento continua o mesmo. Só que a casa maior você vai ter mais despesas com a manutenção, mais despesas com a limpeza, mais despesas com o seguro da casa, dependendo da região que você morar. Então todos os custos envolvendo aquela casa aumentam. Então, para que você honre o compromisso, né, você precisa trabalhar mais. Então, você já trabalhava 8, agora você vai trabalhar 10. Dependendo do que você colocar dentro da casa, você vai ter que trabalhar 12 para poder manter aquilo funcionando, né? Então, nós levamos a nossa mente ao limite dela, né? Porque a gente impõe a ela situações que nós acreditamos que aquilo ali é a felicidade. Aquela é a verdadeira felicidade. O dinheiro compra a felicidade. Essa frase que é uma discussão muito grande a respeito disso, será que dinheiro traz felicidade, né? Eu aposto que qualquer pessoa, um milionário, um bilionário, que está ali nos seus últimos momentos numa cama de hospital, daria toda a sua riqueza para viver mais 10 anos, mas não há dinheiro que compre isso. Então o dinheiro não consegue trazer todas as felicidades. Você compra um celular novo, você fica ali uma semana, 2 semanas ali numa euforia e mexe tudo, quer saber tudo e tal. 3 meses depois você nem tá ligando mais para aquilo. Quando você compra um carro é a mesma coisa. 3, 4 semanas depois você tá lá na garagem, sujo, né? Mal cuidado, porque aquilo te dá trabalho, te dá dor de cabeça, né? Eu gosto muito, né? Já estudei algumas vezes esse assunto, da cultura do minimalismo, né? Eu tenho aquilo que me é útil, nada mais do que isso, né? Porque se eu ficar entulhando coisas ao meu redor, eu tenho que trabalhar para manter todas essas coisas, trabalhar ainda mais. Então, assim, eu vou me desgastar ainda mais, não sobrará tempo, por exemplo, para mim estudar os assuntos que eu gosto de estudar, para ir, por exemplo, na academia, né, cuidar da minha saúde. Enfim, eu tenho que ter esse bom senso. Será que realmente eu preciso disso? Será que isso está me fazendo falta ou vai ser mais uma coisa que eu vou acumular, que vai me dar trabalho para manter e eu vou ter que ficar ali, né, gastando meu tempo com aquilo? Mas, como a gente estava falando, né, as mídias sociais hoje têm esse intuito, esse lado de a todo momento estarem oferecendo algo a você que você ainda não tem. Alguma felicidade que você ainda não encontrou. Que se você não buscar, você será um patético na sua vida pessoal, né? E aí a gente deixa aquilo entrar, né? Compra aquilo como verdade, compra o livro que o cara escreveu, né? Os 10 passos de qualquer coisa, e faz tudo aquilo ali e senta e nada acontece. Então, gente, o recado hoje é, vamos filtrar aquilo, né, que a gente vê, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente lê, e não olhar para a vida do outro, olhar para a sua própria vida, para que você encontre a felicidade dentro daquilo que você está vivendo nesse momento, né? A espiritualidade sempre fala que quando você estiver num momento de raiva, de criticando a vida, criticando você mesmo, vá ao trabalho espiritual, vá nesses locais, né? E se coloque ali e ouvir as pessoas. Você vai ver muitas vezes que o que você tem para aquela pessoa é um sonho. Ela está muito abaixo de você, né? Nos termos materiais, nas coisas da matéria. E ela não tem absolutamente nada. E você tem tanta coisa e está reclamando de tudo, tá? Então, quando pairar esses pensamentos sobre você, né? Eu tenho o prazer de trabalhar toda semana e escutar muitas coisas. Então, isso ajuda a gente a ver que de fato nós temos tudo, tá? E o que nós estamos buscando lá fora são vazios, algo vazio que está dentro da gente que a gente quer completar, preencher, tá? Teve uma ocasião, né? Eu até arrumei um problema com uma frase, né? E a frase é o seguinte: se você precisa da religião para ser uma pessoa boa, você de fato é um cão adestrado, né? Isso tem toda a verdade, né? A religião, né, ela não tem o aspecto de você se manter preso a ela para se tornar uma pessoa boa. Você tem que ser uma pessoa boa em tempo integral, né? Por que essa questão do cão adestrado, né? Eu falei desse assunto. Não sei vocês no estado que vocês moram, mas aqui em São Paulo tem uma coisa que a galera fala muito, né? Sexta-feira é o dia da pizza, né? Então parece assim que a gente
é o cachorro adestrado, né? Eu trabalho a semana inteira para ganhar um petisco na sexta-feira, né? E a que custo tudo isso, né? Pense bem, nada contra comer pizza, tá? Muito pelo contrário, você coma a sua pizza de sexta-feira como às vezes eu como a minha. Mas eu não posso colocar a pizza como um fator de recompensa. Ai, valeu todo o esforço, todo o trabalho que eu tive, tudo aquilo que eu vivi em detrimento dessa pizza aqui. Não podemos fazer isso, né? Por exemplo, as referências que eu dou aqui é de São Paulo, tá bom? Você em São Paulo, se eu sair daqui da minha cidade, que é Mauá, que é no grande ABC, e for até a cidade de São Paulo, o centro de São Paulo, eu vou gastar aí pelo menos 1h30, 2 horas. A distância deve ser, eu calculo que uns 15 quilômetros, não deve ser mais do que isso, tá? Aí vamos supor que eu trabalho no centro de São Paulo. Então, são 2 horas para chegar no trabalho ali as 8 horas diárias, e depois mais 2 horas para voltar. Então, eu fiquei 10, 12 horas fora de casa, né? Então, esse desgaste todo, isso multiplicado por anos, né? Isso leva a gente a entrar nesses rituais de, sabe, de buscar a recompensa, de estar sempre atrás de uma recompensa. Uma pizza de sexta-feira, uma viagem no final do ano, né? E, enfim, para tentar aí aplacar a dor, né? do nosso sofrimento, da nossa luta diária, tá? Quando eu poderia, por exemplo, nesse caso que eu citei, eu moro aqui em Mauá, por que não arrumar um emprego em Mauá, onde eu gasto 5 minutos para chegar? Mas foi vendido para mim no passado que os bons empregos, as boas empresas estão lá em São Paulo. E aí, né, eu para ir a São Paulo acabo com a minha vida, em vez de ficar aqui em Mauá, aqui quietinho, aqui perto de casa, aqui trabalhando aqui. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Minha mãe e meu pai moram em São Tomé das Letras, Minas Gerais. Uma cidade turística, mística, né? Que ela deve ter aí, sei lá, somar tudo, ela deve ter 20 ruas, no máximo, tá aí, ruas pequenas e tudo mais. Meu pai não usa o carro para absolutamente nada na vida dele. O carro fica na garagem, ele só tira o carro da garagem para vir para o interior de São Paulo visitar meu irmão ou eu aqui em Mauá, na Grande São Paulo. Então, assim, pensa na qualidade de vida. Ah, mas carro, você tem que ter carro, você tem que se locomover, você tem... Custa caro ter um carro, não custa? Quanto do seu trabalho, do seu esforço pessoal, do que você deixa de lado para ter e manter esse carro, né? E a gente sabe que a gente usa muito, ele tem manutenção, ele quebra, precisamos consertar, enfim. E aí nós trabalhamos mais em função disso. É uma pessoa que mora numa cidade pequena como essa que eu citei, o carro não lhe serve para nada. Porque não há sentido nisso, né? Então a gente precisa escolher melhor, planejar melhor a nossa vida para não viver sob a verdade colocada para nós, a verdade externa que não representa a grande maioria da nossa vida, da nossa existência, tá bom? Então, para você que não me conhece, não me segue, por favor me siga, tá? Eu faço lives aqui de terça, quarta e quinta, sempre às 1h30. E hoje também tem uma live à noite, às 20h30. Convido vocês a estarem presentes. Nós vamos falar aí uma frase de Jesus, uma pequena frase, eu venci o mundo, tá? Eu vou entrar aí dentro da meditação, do pensamento dessa frase para nós entendermos um pouquinho mais sobre a nossa existência aqui como espíritos reencarnados e dando aí um spoilerzinho, como vencer a reencarnação, tá? Bom, tem também um grupo no WhatsApp, quem quiser fazer parte desse grupo, manda mensagem para mim lá no perfil, que eu respondo lá com o meu número, você coloca seu número lá e entra também neste grupo, tá bom? Agora, sem mais aqui, eu vou me dedicar a responder as perguntas de vocês. Vamos ver o que o povo perguntou para mim aqui. Só tomar água. Muito bem, para quem eu não falei boa tarde está dado. Tá? Muitas pessoas aqui que estão sempre aqui comigo, prestigiando aqui. Anderson Luiz, eu acho que é isso. Tenho uma vontade louca de partir desse mundo e finalmente descansar no plano espiritual. Anderson, eu entendo perfeitamente a sua vontade, né? Muitas vezes a gente está desgostoso em relação à nossa vida, né? Ao momento que estamos vivendo, mas como disse sabiamente o Chico, tudo passa, né? E vamos pensar que eu e você na espiritualidade praticamente imploramos para uma vida material, porque sabíamos que aqui nós encontraríamos algo melhor para nós, para a nossa consciência. Então, tente
mudar o pensamento e tentar ver por esse ponto. Como será que eu estava antes de chegar aqui, como eu estou agora? Certamente você avançou como eu também avancei, tá bom? A Fernanda Martins, perdi minha mãe faz 29 dias, ela morreu por conta de cigarro. Onde ela pode estar no mundo? Bom, ela está na espiritualidade, Fernanda, né? Independente da causa da morte, todo mundo vai para o plano espiritual, tá? E ela vai receber tratamento, será tratada lá na questão que envolve ela aí, que você relata aqui, tá bom? Não há um local que levam esses espíritos e eles ficam isolados pelo que cometeram, tá? Na verdade, gente, né, eu já disse isso em outras lives aqui, os espíritos que têm mais problemas, né, aqueles desencarnados que têm ali uma situação mais grave, são os que recebem os melhores trabalhadores, tá? Os melhores trabalhadores vão até esses espíritos, porque é ali que está a verdadeira necessidade, né? Então, certamente aí ela está muito bem amparada se ela aceitou o tratamento, tá bom? Obrigado pelos comentários sobre o tema. Bom, Marli Rodrigues, a questão aqui de que um sonha e o outro não sonha com o filho desencarnado, tem uma coisa aí que a gente precisa saber em relação a isso, tá? Tô até para programar aí uma nova live sobre isso, tá? Uma sugestão de um colega aqui que mandou para mim, para falar sobre a diferença entre sonho lúcido e projeção astral, tá? O sonho lúcido, né, que é o que tudo indica que está acontecendo com a questão do pai, é uma viagem para o inconsciente. Então, nós temos no nosso inconsciente aqui o registro de outras vidas, né, de toda a nossa história, da vida do agora, as lembranças, os afetos, os desafetos, tudo está nesse campo energético conhecido como inconsciente. À noite, quando nós dormimos, dependendo como está o nosso estado emocional, nós mergulhamos para dentro desse inconsciente e temos ali as percepções que nós estamos necessitando, aquilo que nós estamos buscando como um afago, um carinho, uma resposta, tá? Então, como é algo que envolve sentimento, provavelmente esse sonho está sendo para dentro dele mesmo, na busca aí por encontrar, né, novamente o seu filho que desencarnou. É a memória dele. O sonho lúcido, ele é aquele sonho que a gente controla a situação, sabe? Consegue dar direção para ele, movimentar as coisas, sair de cena, isso é sonho lúcido. Agora, a projeção astral, né, que de fato é a saída do espírito para o mundo espiritual no sono profundo, são situações que nós não controlamos. E muitas vezes ele, aí, o caso seu filho, não pode ter tido a permissão ainda de chegar próximo a vocês, porque ele pode estar recebendo algum tratamento ainda, está se preparando para isso, tá bom? Fica tranquilo, Fernanda, faz parte. Regina, certa vez, Kleber, eu às vezes sinto que não estou só e fico encabulado. O que eu faço com isso? Dá uma boa tarde, um bom dia para o espírito em seus pensamentos, tá? Isso é normal, né? A espiritualidade, como eu disse ontem aqui na live, né? Ela está presente em nossa vida muito mais do que a gente imagina, tá? Então, certamente, esse ambiente que eu estou tem espíritos, o ambiente que você também tá, também tem espíritos, tá? Quando sentir isso de novo, tenta uma comunicação mental, pergunta mentalmente, tudo bem, boa tarde, posso te ajudar em alguma coisa? Por exemplo, a Claudinha coloca aqui, né? Eu sou inconformada por ter vivido um primeiro amor violento e abusivo. Vou na hidroginástica, faço academia, caminhada e tudo mais, né? Muitas vezes assim, no caso que eu já ouvi muitas histórias de mulheres que aceitaram relacionamentos tóxicos, abusivos, por conta de preciso manter o casamento, eu preciso manter a estrutura, eu preciso viver dentro disso. Afinal, isso é o certo a ser feito. Mais uma situação aí de que a gente compra as coisas como verdade, né? Nós não temos que ficar em nada que nos prejudique, que nos machuque, né? Regina, eu também sinto que estou sendo observado o tempo todo também. É normal, tá?
Mas tenta uma comunicação, Regina. Kleber, me responde uma coisa. Por que quando eu saí do corpo eu parecia uma lâmpada? Você devia estar vendo provavelmente a sua própria energia, tá? O seu campo energético cheio de luzes, como você coloca no comentário depois aqui. Andréa Cordeiro, quando enterra o ente querido, fala que o espírito fica perto do corpo. E quando crema? É uma questão difícil de falar, viu, Andréa? Mas que eu sei que tem muita gente que é adepta disso, ou já teve um familiar que passou por isso. O corpo também tá, o espírito também está perto desse corpo, tá? Quando vai ser cremado. Tá? E aí acontece, né, dele ter ali as impressões do que está acontecendo, tá? Maria Benedita, boa tarde. Quando a pessoa morre, chorar faz mal para a pessoa? Não, não faz não, né? É um choro de saudade, um choro de ausência, né? Então, não faz mal não, não tem problema nesse sentido não. O que nós não podemos fazer é, depois de um longo tempo já dessa desencarnação, a gente continuar nessa dor, nesse sofrimento. Aí o espírito recebe essa energia e fica abalado, né? Imagine que a gente receba algo assim, né, do plano, né, dos encarnados, de uma pessoa que está sofrendo por nossa conta, né? Obrigado, Rubia, pelo comentário. Edna Monteiro, o que você coloca aqui em relação a esse sentimento triste, fica angustiada, né? E alguém desencarna e passa, é que você está sendo aí, está recebendo, na verdade, né? Informação sobre essa desencarnação, tá? Então, para que você se prepare, ou para que você acolha alguém nesse momento e tudo mais e tal. É algo nesse sentido, tá bom? Somos escravos da tecnologia, a Alia coloca aqui. Viramos, né? Temos que tomar cuidado. Ainda mais agora, né? Com o avanço aí das inteligências artificiais, né? Não que eu sou contra isso, tá? Muito pelo contrário. Acho que tudo tem os dois lados, né? O Google, quando apareceu, né? Para nossa geração aqui, era algo que as pessoas também tinham medo, né? Hoje já é uma coisa tão comum que, né? Já acessa o Google em qualquer lugar, né? E a inteligência artificial é um avanço disso, né? E quem não usou ainda, recomendo que use, tá? Para estudar, para conhecer sobre espiritualidade. É bem interessante também, tá? Mas tem um pouco de medo em relação ao que virá através das inteligências artificiais, tá? Nem o celular a gente leva, né, pai Antônio? Com certeza. Aqui só levaremos as boas ações e tudo que fizermos de bom. É isso aí. Isso mesmo. Se apegue menos ao celular e dê mais importância às pessoas. Hoje é muito comum, né? Você vê os jovens na rua, por exemplo, estão sentados numa praça de alimentação, num shopping, alguma coisa. Eles não estão conversando, né? Eles estão mexendo no celular, né? Cada um ali no seu celular, tal, fazendo as coisas ali. Na nossa geração, a gente ia nesses lugares, a gente ficava conversando, né, dando risada, falando besteira. Enfim, né, isso vai fazer falta para eles no futuro. O dinheiro não compra a felicidade. Isso não é uma verdade, né? Eu não me sinto bem nesse mundo da matéria. Não é um mundo assim, para nós espíritos, né, dentro do conceito espiritual, não é o mais fácil de se viver, tá? É um dos mais complicados, diga-se de passagem. Até o Livro dos Espíritos traz uma menção sobre isso, tá? Então, temos aí que trabalhar, né, para poder vencer, né, o mundo, como é que eu vou falar hoje à noite na live, tá? Parece que não estou aqui. Acho que não é o meu lugar, a Bárbara coloca aqui. É todos nós, né? Ninguém é daqui, né, gente? A gente tem que lembrar disso, né?
Nós fomos exilados para cá. O próprio Chico deixa isso muito claro nas conversas com o Geraldo Lemos Neto, desses espíritos, essas pessoas que têm essa sensação de vazio, né? Que são espíritos que foram aí exilados, né, do passado. A Isis coloca para mim aqui, você respondeu meu comentário? Se foi feito aqui, provavelmente, Iris. Obrigado, Isabel. Obrigado pelo comentário. Eu entendo perfeitamente, Marlene Rodrigues, né? A saudade é algo que, né, nos machuca, não tenha dúvida disso. Mas tudo no tempo de Deus, né? Euvine Sommer, né? Depois que meu filho partiu para o mundo espiritual, eu também tenho vontade de partir, né? Eu entendo a dor, a saudade, né? Mas vamos pensar que todos esses espíritos, né, que já nos deixaram aqui, que fazem essa falta para nós, estão num lugar muito melhor que o nosso aqui, né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Então, conversando com outros espíritos, né? Experimentando coisas, vivenciando coisas assim, que são muito melhores do que a nossa, muito mais agradáveis, coisas de construção, de melhora, né, para eles, né, na vida, como espírito deles. Então a gente tem que ter esse olhar. Puxa vida, seria bom tê-lo aqui, mas aonde ele está, certamente ele está muito feliz e recebendo o amor que nós daríamos a eles, né, se eles estivessem aqui, né? É uma coisa que a gente não pode duvidar, né? A boa espiritualidade, os bons amigos de outras existências, né, de outras vidas, nós tivemos vários, né? Se estiverem por lá, certamente estarão juntos dele, né? Se divertindo, contando histórias, dando risada, passeando, enfim, tudo aquilo que a gente possa imaginar, né? Então, é como eu estava dizendo, é um dos piores mundos para se viver, né? Aqui, como encarnado. Então, se a gente volta para a espiritualidade, estamos numa condição melhor. Daniela Andrade. Exatamente o que eu estava falando aqui cabe também a mesma coisa. Até eu sinto aí pela partida, né? E com certeza uma hora vocês se encontram aí, tá? A Jossu coloca aqui, tem uma dúvida e gostaria de ajuda. Como encontrarei um ente querido que já partiu? Se quando eu for ele estiver reencarnado. Tá, primeiro eu vou responder de cima, Jossu, depois eu respondo a outra, tá? Bom, esses encontros podem ser através do desdobramento astral, tá? Durante o sono profundo. Você sai, vai para o mundo espiritual e encontra ele. Para que isso aconteça, ele tem que estar pronto para isso, né? E você também, tá? Ele pode também mandar uma mensagem, por uma carta, enfim, para que ele vá até a sua casa, ele pode ir, mas talvez não possa interagir, porque talvez você não seja médium. Então tem vários pontos aí, tá? Se quando você for para o mundo espiritual e já estiver reencarnado, pode acontecer? Pode, dependendo da necessidade deles, pessoal dele, tá? Como nós sabemos e entendemos quando estamos na espiritualidade, na razão do espírito, que viver na matéria é algo que nos alivia as dores, né? Eu tenho certeza que você concordaria se estivesse doendo nele lá, ele vir reencarnar. O amor transcende essa necessidade da posse, né? Então você entenderia tranquilamente. Mas se o plano for que vocês vivam juntos novamente na vida material, ele vai aguardar você retornar, tá? Obrigado, Márcio de Oliveira, pelo comentário. Quem aprende com vocês sou eu aqui, não tenha dúvida disso. Tevaldo coloca uma questão aqui muito interessante. Como se alimentar no mundo espiritual se lá não existe dinheiro, tá? De fato, lá não existe dinheiro, né? Não existe, como a gente conhece aqui, a economia, né? Lá você não precisa desse aspecto. Mas a alimentação lá, né, para algumas colônias, né, a gente já sabe disso, é a tal da sopinha lá, né, que o André Luiz no filme lá tinha que tomar aquilo toda hora. Tem até uma história aí, né, no livro Nosso Lar, de uma discussão que aconteceu de um grupo que queria os alimentos iguais aos alimentos da terra e a governadoria do Nosso Lar queria somente a sopinha de fluidos, tá? E aí houve essa discussão, né, chegou a ter tumulto lá, mas se decidiu pela sopinha. Por quê?
A gente precisa se desprender das ideias materiais. Para o espírito se libertar, ele precisa esquecer da vida material, tá? Se libertar dela. Não tem o dinheiro, mas tem o bônus horas, né? Eu falei sim, Iris, a sua pergunta. Faz assim, Iris, se você estiver por aí, repete a pergunta aqui. Silésia, Kleber, sonhar com muitos cachorros dentro de um quarto, tudo muito limpo. É difícil de interpretar sonho, tá? Sonho é uma coisa que é muito pessoal, porque vai da simbologia de cada um. Por exemplo, eu gosto de cachorro, não tenho medo de cachorro, mas talvez você tenha medo de cachorro. O que o cachorro simboliza para você? É nesse ponto que você tem que pegar, tá? Para entender. Ana Correia, boa tarde. Às vezes eu tenho zumbidos nos ouvidos. Será algum sinal? Olha, a primeira coisa é buscar a medicina, né? Tá descartado? Aí podemos partir para algo mediúnico, sim, tá? Pode ser algo mediúnico. Mas primeiro vá ao médico, tá? O Ederson faz aqui um comentário de um sonho dele, o mesmo que eu falei para ela, né? Então, é muito individual a interpretação de sonho, tá? A Alessandra coloca aqui a respeito do ouvido, né? Procura a medicina primeiro, tá bom? Para depois ir atrás de questões aí que envolvem a espiritualidade, tá? Meus sentimentos a você, Rose. Deixa eu ver se eu encontro aqui da Iris aqui, senão ela vai ficar brava comigo. Acho que ela não deve estar por aí mais. É o que eu falei para vocês, né? A pessoa às vezes faz a pergunta e sai da live, aí eu já respondi e a pessoa fica brava comigo. Só mais um minuto. Lembrando que hoje às 20h30, né, eu estou de volta, tá? Então se você quiser ter mais uma live comigo hoje, eu te aguardo aqui. Se você quiser fazer parte de um grupo do WhatsApp comigo, é só mandar mensagem para mim pelo perfil. Ô Iris, não apareceu sua pergunta aqui, nenhum comentário, eu procurei aqui, tá? Você mandou aqui ou você mandou como mensagem para mim? Ó, eu tô rolando todos os comentários aqui, eu não tô achando nenhum comentário seu aqui não. Faça a pergunta novamente. A gente espera aqui, não tem problema. Ah, eu entendi agora, Ederson. Então, você foi aí ao mundo espiritual, né? Viu alguma coisa. Será que é alguma coisa do passado? Entendi. Ô Iris, você quer fazer a pergunta para mim? Eu espero um pouquinho para que eu encerre aqui. Se alguém tiver alguma pergunta também, aproveita. Vou ver se a Iris coloca a pergunta para nós aqui. Sonhei com Deus. Ele me disse que eu tenho muitos anos de vida. Será que é verdade? Por que não? Por que não, Iris, né, ter muitos anos de vida aí? Os espíritos se representarão para nós na forma como o nosso mental concebe uma visão positiva. Então, uma visão de Deus, como você coloca aqui, pode ser criada ali por eles para trazer uma impressão a você de bem-estar, de energia positiva, de coisas boas a você. E eles informaram que a sua vida ainda terá muito tempo pela frente, né? Viverá bastante tempo aqui. É certíssimo, aí não tem o que colocar, não, né? Temos que viver, aproveitar o máximo de tempo que temos na vida espiritual para que a gente realize, concretize tudo aquilo que precisamos a termos da nossa evolução pessoal. Tá certo? Respondido então, Iris. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês hoje aqui comigo, tá? Lembrando a todos, hoje
Às 20h30 eu estou de volta, então, claro que eu vou esperar por vocês aqui, né? Estão todos muito bem-vindos. Não esqueça de curtir a live antes de sair, tá? Ah, ela coloca aqui, se eu morrer agora foram 62 anos bem vividos. Ah, você é jovem ainda, Iris. Descobri minha área, Lilás, que dom será que eu posso desenvolver? Qualquer mediunidade, Márcia, a gente pode desenvolver. Qualquer uma delas, tá? É isso aí, também sonhei com Jesus, encontrei com uma paz, é isso aí, muito legal. Então é isso, galera. Obrigado. Até às 20h30, eu espero vocês lá. Então, pense sobre o que eu falei. Eu sou Kleber Oliveira. Foi muito bom ter você por aqui. Tchau, pessoal.